Isso não é tomar. Beleza. Então, eu disse que esse calor que é energia térmica em transição, em movimento, em transferência, né, de um corpo com maior temperatura para um menor, ele ocorre de 3 formas diferentes. Uma que a gente chama de condução. Condução nada mais é que o seguinte. Alguém já cozinhou com uma colher de ferro, de metal, na panela quente, assim, e deixou lá? Depois foi pegar na colher, ela tá queimando? Toda vez queima a mão. Toda vez queima a mão. Então, por isso que a gente usa a colher de pau, normalmente, para mexer as coisas em panela quente. O que acontece isso? É o fenômeno da condução que está acontecendo. Vamos supor que aquela colher seja essa barra aqui, beleza? O que vai acontecer? Essa barra, ela tem algumas moléculas dentro dela, beleza? Essas moléculas, quando eu coloco em contato com o fogo, elas vão começar a receber energia térmica e vão aquecer, vão aumentar a temperatura delas. Então, as moléculas vão ficar agitadas, beleza? Nada mais é essa condução do que as moléculas que estão aqui, estão sendo aquecidas, estão agitando, elas vão transferindo a sua energia, esse movimento dela, por todo o metal, por toda a colher. Beleza? Então, eu agitei as moléculas ali, que significa aumentou a temperatura. Como está aumentando a temperatura da ponta da colher, as moléculas dela vão agitando e espalhando essa agitação, essa energia, por toda a colher até o cabo da colher. Isso é o fenômeno da condução, quando você tem um único corpo e a energia térmica é transferida por esse corpo todo. Tá? As moléculas vão agitando e vão agitando as vizinhas delas até agitar todas. Sim? Não? Sim. Sim. Então sim. Peraí que eu tô apanhando aqui. Rafinha, é a energia térmica transferida de um único corpo, né? Isso. A energia é transferida pelo todo o corpo, pelo único corpo, por ele mesmo, entendeu? Nossa, eu não tô apanhando aqui, peraí. Nossa, calma aí, gente. Aí, consegui. Ok? Então é isso. É a energia térmica que é transferida por todo o corpo. Isso a gente chama de condução. Coloquei um textinho aqui para explicar, ó. Na condução, para ficar mais claro, né? Na condução, o calor é quem flui através das partículas, sem que haja necessidade de elas serem transportadas. Então, as partículas ficam oscilando em torno de uma posição de equilíbrio, igual aqui a gente vê perto da chama, ela está oscilando naquela região, e a sua agitação vai sendo transmitida para as partículas vizinhas. Então, nota que na condução exige, né, a presença de um meio material para ocorrer, ou seja, tem um único corpo. Então, as moléculas estão agitando da esquerda e vão até a direita agitando todas as outras. Beleza? Agora eu não consigo mudar o slide. O que vale é a intenção. Com certeza. Sempre é. Consegui. Primeiro, então, forma de transmitir o calor é essa daí que a gente chama de condução. Ok? Segunda forma de transferir o calor. O que está acontecendo no meu celular hoje? Não tem. É o frio, pá. Peraí. Segunda forma de transmitir o calor é o que a gente chama de convecção. Tá? Esse é uma legal. Vocês já repararam que o ar-condicionado é instalado no teto? Já se perguntaram por que ele é instalado no teto? Alguém sabe a resposta? Porque o ar frio desce e o sobe. E o quente sobe? Perfeito. O ar frio desce e o ar quente sobe. Então tá tendo uma troca de ares, né? No caso, o ar frio desce e o ar quente sobe. E por que o ar frio desce e o ar quente sobe? Porque Nossa, o ar Rafinha, frio você é já mais explicou leve? isso. Dele. Acho. Porque o ar quente é mais leve, beleza. Mas por que ele é mais leve? O que acontece? É o mesmo ar, não é? O ar que desce e o ar que sobe é o mesmo. É ar, os dois. Por que um fica mais leve que o outro? As moléculas estão mais juntas e Por causa da separadas? agitação das moléculas? Perfeito. Se a molécula quente, ela tem uma agitação maior das moléculas, ok? Que é maior temperatura, maior agitação. Significa que elas estão se afastando uma mais da outra. Se elas estão mais longe uma da outra,
a densidade é menor, logo elas são mais leves. Então o ar quente sobe e as moléculas frias, elas agitam menos, estão mais uma próxima da outra, fica mais denso, elas descem. Por isso que tem essa troca aí. O ar quente sobe e o ar frio desce. Isso a gente chama, esse processo de troca aí de posição, que um sobe, outro desce, a gente chama de convecção. Agora imagina, o ar-condicionado fornece o ar frio, ele desce. O ar que ele forneceu vai começar a esquentar porque está na sala, aí ele vai subir. Aí o ar, ele fornece ar frio, sobe e desce. Fica nesse ciclo trocando aí. Agora Por isso alguém que sabe... fica em cima, pra sempre ficar descendo todo momento o ar frio? Não entendi. Inácio, pode repetir? Porque, tipo assim, ele tá em cima pra toda hora o ar frio descer. Então, por isso. Isso, é isso aí. Porque se você deixa embaixo, o ar já vai estar ali embaixo. Ele não vai correr troca, ele vai ficar acumulando ali embaixo. Se você coloca em cima, ele vai começar a descer o ar e vai ocorrer a troca. O ar quente vai subir e ele vai mandar para baixo. Aí você fica refrigerando toda a sala. Não fica refrigerando só a parte de baixo. Alguém consegue dar um exemplo de outra situação que ocorre essa convecção aí? É fácil. Na Né? praia? Na praia? Muito bom. Por que na praia? Porque vem o ar frio e vai o ar quente, não é? Uhum. Normalmente, o ar frio ele vem do mar para as beiradas das praias. A gente chama isso de brisa. A brisa que vem do mar, né? Por isso que é gostosinho ficar lá na praia. E como a areia tá mais quente, porque o ar tá mais frio, como a areia tá mais quente, o ar vem da água, chega na região da areia e aí sobe esse ar da areia. E aí vem a brisa do mar. Fica acontecendo essa troca aí, convecção. Quem conhece outra situação? As cinzas Tem de um muitas. vulcão. Caraca, cinzas de um vulcão. É um pouco mais complicado que isso, mas meio que se aplica a convecção aí. Pô, todo mundo desligou a câmera, fiquei chateado. Eu Mas liguei se agora. aplica mais ou menos. Olha aí, ar quente desce, sobe e ar frio desce. Outro lugar que acontece isso, eu não sei se eu coloquei, eu não coloquei, é a geladeira. Vocês repararem, o motor... Oi, Pete, quer falar alguma coisa? É que o Meloso mandou avisar que a internet dele caiu, viu? Não, tranquilo. Então, ó, a geladeira, o ar... Você repara que o freezer fica em cima? Normalmente, né? Agora a geladeira tá vindo com o freezer embaixo. Mas normalmente as geladeiras elas são feitas com o freezer em cima. Por quê? Porque o motor em si ele é concentrado na região do freezer. E basicamente esse ar gelado que é fornecido ali do freezer desce para baixo de toda a geladeira e o ar que está embaixo da geladeira mais quente vai subindo. Aí na hora que ele chega lá no freezer ele é refrigerado e desce. E aí fica num ciclo de convecção dentro da geladeira. Outro lugar que acontece também é as bolhas que acontecem ali na água fervendo. Por quê? Você começa a aquecer embaixo da panela, a água quente vai subir, enquanto a água gelada que está mais na superfície vai descer, tá? Lembra que não precisa ser gelada, basicamente precisa ter uma diferença de temperatura. O que está mais alta temperatura vai subir, o que está menor temperatura vai descer. Começa a ocorrer essa troca de posição da água na água aquecendo. E aí vai acontecendo essa coisa de ferver a água, tá? Então, só para concluir, convecção é uma das formas de transmissão de calor e consiste no deslocamento dos fluidos, líquidos, vapores e gases devido à diferença de densidade entre as suas partes, associada ao aquecimento e resfriamento delas. Fechou? Então a gente varia a densidade aí com a temperatura dos corpos. Isso se aplica para tudo, tá? Até para as pessoas. Quando tá temperatura muito alta, as pessoas ficam inchadas. Porque o nosso corpo está com alta temperatura. E a última, e não menos importante, a gente tem a irradiação. Irradiação, alguém sabe só pelo nome? O que isso daí faz? Radioativo. Quase, mas beleza. Ô, Pete, você falou que ia ligar a câmera, velho. Saudade de você. Liga aí. Irradiação é a forma de transmitir calor através de ondas eletromagnéticas. Olha aí. O que é onda eletromagnética? Vocês dominam já? Me dá um exemplo de uma onda eletromagnética.
Aquele do termômetro. Acho que não tem nada a ver, né? O do termômetro que você falou da testa? Ou não? É, boa. Ele consegue enxergar no infravermelho, né, que eu falei. Enxergar no infravermelho. Infravermelho é uma onda eletromagnética. Alguém consegue dar outro exemplo de onda eletromagnética? Existem vários. A bússola. Isso é campo magnético. Quase. Ah, quase. Micro-ondas? Micro-ondas. Micro-ondas é ondas eletromagnéticas. Vou dar um outro exemplo muito fácil, ó. Luz. Luz é uma onda eletromagnética. Sei lá, infravermelho, ultravioleta, ondas de rádio são ondas eletromagnéticas. O Wi-Fi que você está usando está vindo por onda eletromagnética. Então a gente tem várias aí ondas eletromagnéticas. Basicamente, essas ondas eletromagnéticas, dependendo da onda, elas carregam energia térmica com elas. Então a gente consegue aquecer, que é o caso do micro-ondas, por exemplo, aquecer alimentos com ondas eletromagnéticas. Ele carrega calor com você. Outro que no caso do visível, da luz visível, a parte que é responsável mais por a gente conseguir sentir o calor da onda eletromagnética é o infravermelho, tá? O que está mais próximo do vermelho. Então, por isso que a gente fala que o vermelho é cores quentes e azul cores frias, ok? Se vocês repararem, se você vai no centro da cidade, aí, na época que podia sair de casa, com uma camiseta branca, e você vai no centro da cidade com uma camiseta, 3 da tarde, solzão, com uma camiseta preta. Com a camiseta preta, você vai sentir muito mais calor do que com a camiseta branca. Isso acontece por quê? Porque você está sugando, o preto ele absorve a energia mais do que o branco, a energia térmica da onda eletromagnética, que é a luz. Beleza? Então, beleza. Já dei um exemplo aí legal de onda eletromagnética. E ela carrega energia térmica com ela. A irradiação nada mais é do que a energia térmica ou aquecimento que ocorre pelas ondas eletromagnéticas. Tem a ver pelo fato do preto absorver todas as cores? Perfeito, é por causa disso mesmo. Por o preto absorver todas as cores, ele absorve mais energia, consequentemente, ele absorve mais calor, mais energia térmica. Uma característica, qual que é o diferencial desses para os outros, é que o primeiro lá precisa de um meio só, né? Tipo como uma colher. O segundo, ele precisa de um líquido ou um gás, né? Como o ar ou a água. E esse daqui, ele não precisa de um meio. Porque as ondas eletromagnéticas que vêm do Sol chegam na Terra pelo vácuo. Então ele não precisa de um meio para se propagar. Ok? Essa é a diferença entre eles. Coloquei ali. Quando o indivíduo se expõe ao Sol, nota-se que a pele começa a aquecer pela ação da luz do Sol sobre ela. Isso é consequência do fenômeno da irradiação, um mecanismo de propagação de calor que se processa sob a ação das ondas eletromagnéticas. A grande vantagem é que a irradiação é o único processo de propagação do calor capaz de ocorrer sem a necessidade de um meio material. Tudo que eu falei está aí. Beleza? Alguém tem uma pergunta sobre um dos 3 formas de transmissão de calor? Acho Acho que não. Acho que não. A condução, ela tem uma característica matemática aí que eu vou apresentar para vocês vão ficar de cara. Mas antes, eu já me adiantei muito, antes eu vou colocar alguns exemplos muito legais que usam praticamente as 3 formas de transmissão de calor. E uma é uma que eu gosto muito, que é a garrafa térmica, aí que a gente coloca o café, o chá. É um frasco de Dewar. Esse James Dewar, que foi um inglês aí, ele é um físico que viveu aí de 1842 a 1923. Então já faz muito tempo que a gente tem a garrafa térmica aí. Ó que legal. Repara como que ele é construído. Não sei se já notaram como que é uma garrafa térmica, mas por dentro dela ela tem como se fosse um espelho. Ok? É como se fosse um vidro lá dentro dela. Por quê? Porque ela tem essas camadas aqui. Normalmente, tanto a tampa quanto o fundo dela é um isolante para não acontecer a que a gente conhece de convecção. O ar quente sobe e o frio desce, mas fica preso aqui dentro dessa garrafa. Como ele está tentando manter a mesma temperatura, não vai ter muita troca com o ar que está aqui de fora. Porque se tivesse com o ar de fora, ia esfriar muito rápido. Beleza? Outra coisa é aqui, ó, que tá essa superfície que fica aqui dentro, tá? Ela evita acontecer a condução com o meio externo, tá? Ela
Ela basicamente quer manter a temperatura que está dentro dela ali. E não quer dividir com o meio externo. Para isso, ele fez o quê? Ele deixou um espaço entre essas duas camadas de vácuo. Beleza? Então, como todos os meios de propagação e transmissão de calor ocorrem pelo meio, não consegue fugir pelo vácuo da garrafa térmica. Ok? E é basicamente isso. Ele consegue isolar, então, o máximo possível, de jeito simples, as 3 transmissões de calor para elas ficarem ocorrendo só dentro da garrafa e não perder a temperatura dela. É mó legal, você vai estudar bem, certinho, detalhado, fica mó legal isso daqui. Uma pergunta? Acho Outra que não. bacana, outra bacana é a estufa. A estufa, normalmente, muitas plantações, depende aí do que você quer plantar e tal, precisa ter uma temperatura controlada. E a estufa é um ótimo ambiente para isso, porque o espelho ele tem uma característica muito legal que é a luz passa por ele, mas ele consegue manter a temperatura dentro dele, né, no parte interna. Então, vou simplificar um pouco essa situação, mas normalmente a gente consegue estar fechado na sua casa, no seu quarto aí, com a janela fechada, e a luz está entrando. Está entrando energia térmica da luz, e aí vai aquecendo o ambiente dentro do seu quarto. Quando você abre a janela, lá fora está muito frio, tá? Isso acontece um pouco devido à irradiação. Simplifiquei demais, tá, essa situação. Mas a estufa é a mesma coisa. Ela é composta de vidro, por quê? Entra luz dentro da estufa, essa luz vai aquecer o ar que está lá dentro, o ar, o chão, né? Esse ar que está lá dentro, ele vai começar a ocorrer a convecção. Só que na hora que ele começa a subir, ele não vai conseguir sair por causa do vidro. Então ele vai ficar preso naquele ambiente e vai criar uma atmosfera ali com uma temperatura mais controlada. Tá? Então vocês verem aqui as ondas chegando. Aquece o chão, aquece o ar vai subir e vai ficar preso aqui no teto. Porque por causa que o vidro é um isolante aí de convecção. Beleza? Uma pergunta? Fica à vontade. É só 2 situações curiosas aí que eu coloquei. Simplifiquei, né? Tá, agora eu falei para vocês. A condução, ou seja, a transmissão de calor que ocorre em um meio, uma colher, em uma barra de ferro, em uma parede, ela tem uma parte matemática, que é a lei de Fourier. Fourier é um cara que a gente estuda, eu estudei muito na faculdade e me deu uns problemas em uma prova aí, foi complicado, mas eu me dei bem. Fourier, ele fala que é possível calcular o fluxo de calor, o fluxo da energia térmica que ocorre em um material. E aí vai depender de algumas características. Então ele diz aí, ó, por exemplo, a situação A é a situação de uma barra de ferro e a situação B é a situação de um muro, tá? Como eu disse, se você aquece aqui num ponto a barra, ela vai se aquecendo, essa energia vai sendo transferida até o ponto B e vai aquecendo toda a barra, ok? Sabendo a temperatura no ponto A, a temperatura no ponto B, sabendo a secção transversal dessa barra, ou seja, a bitola, ou melhor, a espessura aqui dessa barra, e sabendo a largura dela, você consegue determinar esse fluxo. Tá? Fluxo é a quantidade de energia que passa por tempo ali. Ó, como eu coloquei aqui. Fluxo é a quantidade de energia térmica que passa pelo tempo, ΔT, tá? Esse daqui é só para mostrar o conceito, a próxima fórmula que é o que era que importa para vocês. Mesma coisa na parede. Aqui no meu apartamento, no meu quarto, tá uma temperatura lá fora e tá outra temperatura aqui dentro. Então tá tendo uma diferença de temperatura entre os dois ambientes. Então está ocorrendo uma transmissão, uma transferência de calor entre o ambiente interno e o ambiente externo. Sabendo a largura da minha parede, o tamanho da parede aqui e as temperaturas aqui dentro e lá fora, eu consigo calcular o quanto de calor que está saindo, tá? Que aqui está mais quente, quanto de calor que está saindo para fora. Beleza? Então esse fluxo que ocorre, eu consigo calcular da seguinte forma. Essa equação gigante aqui. Como que é isso?
K é uma constante. Então, o fluxo que está ocorrendo, a quantidade de energia térmica que está saindo daqui do meu quarto para fora é igual K, que é uma constante, já vou explicar ela, vezes S. Esse S é a área da secção transversal. Então, no caso do tubo, seria essa área aqui. Ok? Você consegue calcular aí a área de um círculo, você calcula a área do tubo. Ou a área da parede. Base vezes altura aí. Beleza? Vezes a diferença de temperatura, a temperatura que está aqui dentro, menos a temperatura que está lá fora. Então, delta θA menos θB, temperatura que está aqui dentro, temperatura que está lá fora, dividido por L. No caso da barra, é o tamanho da barra. No caso da parede, é a espessura da parede. Então é isso que significa essa equação. Colocando os valores ali, eu vou calcular o quê? Quanto de energia térmica está saindo daqui do meu quarto e indo para fora. Beleza? Isso é importante para quê? Depois vocês vão ver que, graças a isso, graças a esse conhecimento, você consegue fazer um trem a vapor, consegue fazer máquinas a vapor, consegue gerar uma revolução industrial. Perguntas? Já vou explicar o que é K, mas pode perguntar enquanto isso. O que é o S mesmo, Rafinha? S é a área de secção transversal. Aqui, ó. Coloquei aqui, ó. Área de secção transversal. O que significa isso? É a área do que a gente está estudando. No caso, a parede é a área da parede, né? Eu calculo aqui base vezes altura. E no caso de uma barra, é a área da base dessa barra. É como se calculasse a área dela aqui, ó. Ah, tá. 2πr ao quadrado. Beleza? Ô, Pi r ao Rafinha, quadrado. Oi? e essa bolinha cortada na vertical, o que que significa? Que bolinha cortada na vertical. Me ajuda O aí. fluxo de Ah, calor. igual a K, é, tipo assim, a Ah, que tá tá. antes é Isso é igual a o K. φ. Boa, Pete. Isso é o φ, tá? O φ é uma letra grega aí que a gente usa para representar o fluxo de calor. Vou até colocar aqui, ó. Fluxo de calor. Valeu, Galera, Rafinha. fluxo tem várias coisas, tá? Não é só calor, não. Vocês vão ver que existe fluxo de pessoas, fluxo de contas, sei lá, o que for. Fluxo nada mais é do que a quantidade dessa coisa pelo tempo. Então, fluxo de pessoas. Quantas pessoas passa a cada segundo aqui nessa rua? Quantas pessoas passa a cada 10 segundos aqui nessa rua? Isso seria o E fluxo. quando passa muito, tipo comida, quando você come muito, você tem um refluxo, né? Você tem um refluxo. Olha aí. Genial, gostei. Mesma coisa, o fluxo de calor é a quantidade de energia térmica, calor que está sendo transferido pelo tempo aqui, tá? Você calcula para essa equação aí bonita que eu estou mostrando aqui. O que é esse K? Esse K aí, ela é uma característica de cada material, tá? Então tudo tem uma constante K. E a gente chama de coeficiente de condutibilidade térmica, que seria o quanto esse material conduz energia térmica. Beleza? Tem material que conduz mais, tem material que conduz menos. A colher de ferro vai conduzir mais, por isso que ela aquece rápido. A colher de madeira vai conduzir menos, por isso que ela demora para ficar quente. Beleza? E aí é tabelado. Então isso vai ser dado em exercício para vocês, beleza? Aqui eu coloquei uma tabelinha. Por exemplo, o ar ele tem 5,7 vezes 10 elevado a menos 5 menos 5 calorias por segundo, vezes centímetro, vezes grau Celsius, que é a unidade dele que está aqui. Ó. Vai ser dado, não se preocupem. É sempre dado. Aí tem oxigênio, cortiça, lã de vidro, madeira, gelo, cobre, alumínio. Se repararem, o ar ele tem 5 vezes 10 a menos 5. O ferro ele tem 1,6 vezes 10 a menos 1. Qual que é maior? Qual que é menor? Qual que é maior, desculpa? Qual dos dois é maior? O ar e ferro. E aí, quem vai se arriscar? O ferro?
O ferro é maior. Porque, ó, ele tá 10 a menos 1, então ele é a mesma coisa que 0,16. Já o outro é no 5, é a mesma coisa que 0,000000057. Então, o ferro é maior. Se o ferro é maior, quer dizer que ele conduz mais fácil. Quer dizer que passa energia térmica mais fácil por ele. Então, o ferro aquece muito mais fácil do que o ar. Muito mais rápido do que o ar. Beleza? Perguntas? Estamos sem perguntas hoje, hein? Tem alguém pedindo para entrar agora, não. Beleza. Que eu quero finalizar com vocês? Eu postei, já deve ter postado, programei para postar, uma atividade que seria um mapa mental. Que seja novidade, hein? Acho que vocês nem sabem fazer mapa mental. Tô brincando, eu sei que vocês estão fazendo vários. Um mapa mental aí sobre esse conteúdo de transmissão térmica. O que eu quero nesse mapa mental, pelo menos? Eu quero que vocês coloquem o que é calor, as 3 tipos de transmissões térmicas e colocar um exemplo em cada desses 3 transmissões térmicas. Beleza? Então a palavra-chave, a palavra central é calor. Vocês vão puxar uma seta lá, explicar o que é calor, outra explicar a condução, outra convecção e a outra irradiação. Não é radiação, tá? É irradiação. E cada uma dessas daí colocar um exemplo. Beleza? Exceto na explicação de calor. Eu quero que vocês façam isso, me entreguem até sábado, que eu vou avaliar já na segunda. A ideia é que vocês pesquisem um pouquinho, escrevendo, fazendo, vocês estudem um pouco mais sobre esse assunto, porque ele é mais teórico do que matemático, exceto a parte de condução. Essa parte de matemática e condução, depois eu exploro com vocês aí em exercícios. Mas por enquanto é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Rafinha, mas tipo... pode falar. Pode falar, Estela. Mas na irradiação, você falou que não tem nenhum meio para se propagar. Então, eu posso colocar, tipo, o exemplo da blusa? Quando a gente vai com uma blusa preta, quando a gente sai? Ou Pode, do mas tem que micro-ondas? Você pode, mas você tem que explicar como que faz, entendeu? Por exemplo, com Tá. micro-ondas. Porque ele usa tal e faz tal coisa. Não precisa ser comprido, é uma coisinha rápida, 2 linhas. Tá bom. Ok? Beleza? Outra coisa. Eu vou avaliar a estética. Por que eu vou avaliar a estética também? Além do conteúdo, que é o mais importante. Porque senão o cara faz lá um negócio de qualquer jeito e me entrega um negócio de qualquer jeito. Então eu vou avaliar a estética pra falar, pô, o cara se dedicou um pouquinho aqui pra fazer um negócio bem feito. Beleza? A Gabi tinha pergunta, né? Pode falar. Tenho algumas perguntas a respeito. Essa aula tá gravada e você vai botar no Drive, certo? Eu vou adotar um negócio novo vou postar no meu canal do YouTube e colocar o link no Drive. Porque parece que o pessoal não tá conseguindo assistir direto no Drive. Os slides, você também vai pôr lá? Tá no Drive. E a Sempre coloca última no Drive. coisa, Já tá lá. por um acaso, a gente pode fazer esse mapa mental online? Pode. Mapa mental online? Pode fazer. O importante é gerar um PDF ou você fez à mão, escanear, né, em PDF e anexar lá na tarefa. Mas pode fazer online sim. Beleza. É porque, tipo, se faz online, como vai anotando muita coisa e vai empacotando, às vezes fica tudo de um lado e não tem nada do outro. Então dá pra arrumar isso e tem que ficar escrevendo tudo de novo. Não, pode fazer no computador sim, digital, não tem problema. Muito obrigada. Imagina. Mais alguma pergunta? Algum comentário? Eu acho que não. Aula muito boa, né? Principalmente o Ô, professor. louco. Muito obrigado, que é isso. Professor carinha de 15, idade de 30. Nossa, eu acordei com uma dor nas costas, não tô nem zoando. Eu tô sentando retinho, sabe? Pra ver se melhora, mas tá foda. Então coloco... Muito obrigado, viu, pelos comentários. Coloquem nome e número aí na lista, na chamada, aí estão dispensados. Outro recado queria deixar, antes de todo mundo sair, deixa eu falar um negócio. Não sai. Tem uma galera que tem dificuldade aí, tanto de acompanhar as aulas online, quanto fazer atividades online, quanto criar, sei lá, concentração, etc, essas coisas. E eu sei que é difícil, eu também sou aluno, eu acabo tendo dificuldades, às vezes, na matéria da pós-graduação aqui de Bauru, e
me chama pra trocar uma ideia sobre isso. Às vezes quer melhorar alguma coisa, quer ir bem, não quer deixar pra tudo na última semana e se ferrar, tentando fazer recuperação. Me procura pra trocar uma ideia sobre isso. Eu posso, às vezes, tentar ajudar vocês, ou nós se ajudarmos, tá? Então fica à vontade, me procurar que eu tô aberto pra isso aí, beleza? Façam atividade até sábado. Bons estudos. De segunda, terça e quarta tarde eu posso atender vocês pra tirar dúvida, beleza? Então me procurem. E é isso. Agora estão desliberados. Valeu, Bom Rafa. Até almoço. Boa mais. Boa semana, semana. Rafa. Até. Tchau, Marcelo. Rafinha. Boa semana. Tchau, Tchau, Rafa. Rafinha. Semana que vem eu venho com câmera, hein? Ô, quero ver, hein, Pete? Vou cobrar. Ó, pode cobrar que eu vou vir. Falou. Fechou. Falou.